Uma startup de sucesso é o sonho de muitas pessoas e provavelmente pode ser o seu também. Imagina você ter construído uma startup, um produto que resolve muito bem a dor de várias pessoas. Você tem clientes, você está faturando milhões por mês. E você olha para o lado e tem uma pessoa que também tem uma startup, só que ela tem quase nenhum funcionário, ela não muda a aparência do site dela há mais de 20 anos e mesmo assim essa pessoa está fazendo 10 vezes, 20 vezes o seu faturamento. Então esse é um movimento que já existe há décadas, né? E que a gente nem fica sabendo direito porque são empresas que muitas das vezes a gente no mercado brasileiro não tem contato. Então a gente vai conhecer hoje algumas empresas que têm um modelo de negócio que a gente pode até chamar de anti-startup. When you hear tech company, this is what you think about. Visionary founder starting in a garage, because of course you need a garage. Building a revolutionary product, raising millions of dollars from investors to grow even faster. They get millions of users, become a global phenomenon, hire thousands of people. The founder becomes a billionaire and he starts to fight other billionaires in jiu-jitsu matches. This is how tech works. Right? Well, there's a whole other side to tech that no one is talking about. And these stories are far more interesting than the next hip startup raising $100 million to build an AI toaster. Então aqui ele já começou, né, introduzindo as empresas tradicionais que a gente conhece, citou algumas das pessoas mais famosas do mundo de startup, como o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, que começou na garagem de casa. Essas pessoas, depois que elas fizeram sucesso, têm uma vida extremamente extravagante. Existem pessoas que estão faturando milhões de dólares, centenas, até bilhões de dólares, e que têm uma vida que a gente não sabe, né? A gente não fica sabendo porque não é muito comentado, né? Eu postar aqui a foto do Mark Zuckerberg na capa de um vídeo, as pessoas já vão identificar ele e já vão, dependendo de como é a abordagem do meu vídeo, vão querer clicar para saber, porque conhece ele. Então é um movimento interessante porque a gente não fica sabendo, você não vê as pessoas produzindo conteúdo sobre isso. Like how this guy's passion project turned into a website that gets 6 billion page views per month. Or how a team of less than 40 people in less than 3 years built one of the hottest companies in the world, making $200 million a year with no investments from anyone. Or how there's a new wave of people taking things to the extreme and challenging themselves to build 12 startups in 12 months. And there's a key lesson we can take from each one, because the next generation of tech companies, the ones that will challenge the current big boys, will probably be very different from what we are seeing today. I'm Enrico, I'm a product manager working in tech, and on this channel I go behind the scenes of the design, psychology and stories behind the tech you use every day. Então ele menciona, né, que esse é um movimento que pode estar influenciando os próximos bilionários das próximas gerações. Como os bilionários atuais de startup se tornaram relevantes, né, por ter essa vida extravagante deles, de aparecer na mídia e tal, fazer coisas super, hiper, mega chamativas e tudo mais. Então tem um movimento de empresas que já existem há bastante tempo, mas que também está influenciando pessoas novas, né, nos dias atuais, pessoas que estão criando empresas agora, e eles têm uma mentalidade mais diferente, né, do que essa galera do passado de que deram certo tem. Now our first story starts here. San Francisco, 1995. Craig Newmark is just a normal guy. He's a programmer and he recently moved to the city. He was one of the early adopters of the internet and he saw how people were helping each other in the first online communities like Usenet. So he built an email list collecting events happening in San Francisco as a way to also fit in with the local community. It's just a list of events that Craig was sending around. It's Craig's list. The newsletter spread quickly, so quickly that because there was no moderation, people started to post all sorts of things on it, like job postings, things they wanted to sell, and its popularity exploded. So much so that in 1996, Craig turned this newsletter into a website, and by allowing people to pay to promote their listings, revenue started to pour in. Now, think about where we are now. This is the start of the internet bubble of the 90s. Everyone is going crazy for the internet. Investors are pouring millions of dollars into internet companies. You could just add .com to the name of your company in the stock exchange to see its value jump. And in the mecca of this madness, San Francisco, there was this guy with a website that was becoming crazy popular and growing crazy viral. He could have done what everyone else around him was doing, get tens of millions in investments, hire hundreds of people, get fancy offices, and grow the business. But Craig realized he didn't need all that. Craigslist was turning a profit. He could already expand to some other cities, and that's exactly what he did. And he didn't want to add new features or redesign the website. He really didn't want to redesign the website, since even today, in 2023, this is what Craigslist looks like. Então essa primeira empresa que ele vai mencionar é o Craigslist, né? Acho que o mais próximo pra gente aqui do Brasil é uma coisa parecida com o LX, só que não só para produtos, né? O LX é muito focado em produtos. Então imagina uma mistura de OLX com aquela lista antiga amarela
paralela, sabe? Onde você postava anúncios de serviços, de eventos e tudo mais, né? Tanto que a ideia inicial era mais focada em eventos, dos eventos que estavam acontecendo ali no bairro dele. Então ele foi criando, né, essas listas e ele chamou de Craigslist, que é o nome dele. Então as pessoas começaram a utilizar, né? Porque era muito simples e você podia colocar praticamente qualquer coisa, era uma mistura de blog também. Então as pessoas começaram a utilizar. Ele é uma pessoa que poderia muito bem ter aproveitado o hype dos anos 2000, né? Onde as empresas poderiam ganhar muito facilmente investimentos. Só de você falar que você era uma empresa de internet, você ganharia investimentos, contrataria pessoas. E o cara preferiu se manter simples, não contratar ninguém, porque ele ganhava dinheiro. As pessoas pagavam para promover, né, a lista delas, né, os anúncios dela no site dele. Então ele estava faturando muito bem, obrigado, e acabou ficando simples, né? E tanto que até o ano desse vídeo de 2023 o site não teve mudanças, é a mesma cara até hoje. Acho que um paralelo seria, imagina se a pessoa que criou, né, o fundador do Mercado Livre, quando criou a primeira versão do Mercado Livre, até hoje não tivesse mudado a aparência de quando o Mercado Livre foi criado. Eu vou até abrir aqui pra gente ver como é que era a primeira versão. Então eu procurei aqui, né, eu achei a versão mais antiga do Mercado Livre, é assim que parecia, né, aqui não carregou as fotos, mas ó como é que era o logo, era verde, era bem diferente, né, do que é hoje. E aí tem uma outra versão aqui, ó, que é um pouco mais parecido, né, já mudou a cor, mudou o logo aqui, né, então esse logo é bem antigo. Tinha alguns GIFs aqui, ó, ele era associado, aqui embaixo tinha que ele era associado ao eBay, né, porque nessa época eu acredito que não tinha nenhum mais relevante que o eBay, então mesmo no Brasil as pessoas usavam o eBay. E acabou que eles se associaram, né, eu acho que pra criar marca e tal, mas é bem antigo esse primeiro aqui, ó, é de 99 para vocês terem ideia. Então é como se o Mercado Livre não tivesse mudado a aparência dele pro que é hoje, né? Eu vou até abrir aqui, ó, para vocês verem a diferença, né? Como é a aparência hoje do Mercado Livre e como que era. Bem interessante. They get 6.2 billion page views per month, and they make 500 million to $1 billion in revenue each year. And this is the power of keeping things simple. Craig is the same normal guy. The website is the same. They kept things simple, doing one thing really well and without bells and whistles or obsessing about disrupting the world. Because in the end, even if it makes $1 billion a year, this is still just Craig's list. But there's another story where things weren't as smooth, but that gave us one of the most unique and unknown companies in tech right now. This is 19-year-old Sahil, and in 2011 he's working at Pinterest, one of the hottest startups in Silicon Valley. But he had a spark of an idea that wouldn't let him go. A platform that would make it simple for creators to sell their work online. Now, this might seem trivial today, but back then, things like Shopify or Stripe were not mainstream yet, and selling anything online was a nightmare. So Sahil built Gumroad, a super scrappy basic version of the app in a weekend, and he launched it on Hacker News. And it was a smashing success. He got 52,000 users just from that single initial launch. The idea was working, so Sahil did what anyone would do. Start to raise some money, and he got investments from the most famous people in Silicon Valley. Chris Sacca, Naval Ravikant. He was a 19-year-old kid with a product that was a smash hit in its most basic form. He quit Pinterest and he had $8 million in the bank from investors. He was on top of the world. He hired more people, they kept on working on the product, and it kept growing and growing. But there was a problem. It wasn't growing fast enough. This is the volume of payments that Gumroad processed. If this was a regular company, this chart would be amazing. But Gumroad is a Silicon Valley tech startup. And if there's one thing that Silicon Valley really hate is linear growth. This is what anyone investing in a tech company expects. Exponential growth. Since 90% of startups fail, the only way to keep this going is for the ones that succeed to give a 50x, 100x, 1000x return. And it looked like Gumroad wasn't doing that. In 2014, they tried one last effort to kill all non-essential work and tried to move the needle, but it was too late. Gumroad, with its 20-person team, was about to enter the very crowded graveyard of failed startups. Então essa segunda empresa que ele vai falar é do Gumroad, que é uma espécie de processamento, né, de pagamentos, e é numa época que nenhuma outra empresa relevante existia, né? Por exemplo, hoje a gente tem o Stripe, que é o gateway de pagamento mais utilizado no mundo, né? Ele é o maior do mundo, que é muito fácil de você configurar, né? Mesmo pra gente aqui do Brasil é fácil de utilizar eles, até aceita pagamento em Pix. Então ele criou essa startup quando ele trabalhava numa startup do Vale do Silício. E diferente do Craigslist, ele criou essa empresa em algumas semanas, né? Rapidinho ele criou e já foi procurar investimentos. E ele
conseguiu 8 milhões, né? E conseguiu fazer um faturamento bem interessante. Mas para investidores de startups, os caras querem que a sua empresa valha 100 vezes, 1000 vezes o que eles colocaram de dinheiro, né? E era uma empresa que estava com um crescimento linear, faturando bastante. Qualquer pessoa ficaria feliz com o que estava faturando, mas para os investidores não era suficiente. Então estava prestes a morrer a empresa. O site de uma empresa é uma das formas mais eficazes para atrair clientes, seja de forma orgânica ou paga. E com isso, faturar milhares ou até quem sabe milhões de reais. Criar um site do zero ou até melhorar o site atual da sua empresa é uma tarefa que eu realizo há anos, através da minha agência, a Digital Cruz. Se você deseja saber mais sobre quais serviços a minha agência tem para oferecer e com isso impulsionar as vendas da sua empresa, entre em contato comigo pelo link da descrição do vídeo e utilize esse código que está aparecendo na tela para você ter um desconto na primeira vez que você for contratar os meus serviços. Sahil could just shut down everything, give the remaining money back, and start another billion-dollar startup. But instead, he made an unusual decision to keep it running and try to make it profitable, without raising any more money and missing out on building the next big thing. The team went from 20 people to 5 people and eventually to just him. He was alone, no office, no employees, desperately trying to run the business and help the creators that were using Gumroad. He woke up, responded to customer support queries, fixed bugs. This was far from the glamorous tech billionaire dream life. But finally, in 2017, something happened. Sahil's investors wanted to sell back to him their stake in Gumroad for just $1, mostly for tax reasons. And this would allow Sahil to take back full control and ownership of the company. He ran the company focusing on making it profitable and self-sustaining. And this is Gumroad's growth up to 2019. You cannot even spot the moment where everyone left and he was running things on his own. And today, Gumroad is thriving. He runs it with a unique approach where there are no offices, there are no company meetings, and you don't even get paid as a regular employee. Designers and engineers at Gumroad simply pick up tasks from a board and complete them. Sahil hosts public board meetings on YouTube, and this company that was on the brink of collapse by Silicon Valley standards is now processing over $100 million in payments to creators, all while being profitable and with a minimal team. Gumroad was like a phoenix. It was reborn, because sometimes freedom is much more meaningful and important than just more resources. Então ele tomou uma decisão que poucas pessoas teriam coragem de tomar, né? A empresa dele foi encolhendo, até o ponto que ele ofereceu até para devolver o dinheiro dos investidores e tal, mas eles acabaram ainda ficando, né, no quadro societário dele. Poucas pessoas teriam coragem de tomar porque você foi do topo para sarjeta, né? Você tinha ali 20 pessoas, estava crescendo e tal, aquela vida glamourosa estava quase se tornando realidade. Quando você toma a decisão de transformar a sua empresa em nada, só fica você e você ainda tem que devolver o dinheiro de quem colocou dinheiro ali. Fica algumas pessoas e essas pessoas ficaram ali no quadro societário da empresa, mesmo a empresa não dando lucro, né? Então eles estavam só ali no quadro mesmo, apenas no documento legal. E eles acabaram vendendo de volta as ações que eles tinham comprado pro fundador por apenas $1. Foi simbólico só para a questão de impostos mesmo. A partir desse momento ele se torna, né, o único dono da empresa de novo, né, como ele tinha começado. E desse momento em diante ele vai fazer tudo. Ele vai atender o suporte da empresa, vai resolver bugs, né, e problemas que aconteçam. E com isso, com o passar do tempo, 2 anos depois, a empresa começa a se tornar lucrativa. E hoje a empresa tem um modelo de que ela não tem escritório, não tem funcionário. O modelo de contratação das pessoas é como se fosse freelance para quem quer, entendeu? Tem ali os problemas, você vai lá, você escolhe qual problema você quer resolver, você leva o tempo que você quiser para resolver, entrega e quando você entrega você paga, entendeu? É meio que tem aqueles quadros lá, né, que tem uns avisos e você puxa um daqueles lá para você guardar o número. É mais ou menos isso com tarefas. Você escolhe assim, qual que eu vou resolver hoje? Aí você escolhe uma, resolve e é pago por isso. Então é um modelo bem diferente, né, do que tem hoje. Então ele poderia ter voltado a ter vários funcionários e tal, e optou por se manter simples. Is about a product that most of you are at least familiar with, because it's one of the hottest companies in tech right now. But very few people actually know its incredible story. If ChatGPT took over the world with language models, Midjourney did the same for AI image generation. But while all other companies competing in the AI race are big behemoths like Google and Meta or OpenAI with billions of dollars in the bank and thousands of engineers, Midjourney is different. Very different. Less than 40 employees, completely bootstrapped, meaning $0 of outside investment, and they are making $200 million a year in revenue. This is equivalent of $5 million per employee. Oh, and it was founded less than 3 years ago. All of this while being completely profitable. There is basically no company in the tech world that is even close to achieving something like this. Everyone in Silicon Valley is begging them to give them money, but this is what the founder of Midjourney, David Holtz, is telling everyone. But to understand how we came to this, we have to understand David's story.
O Midjourney é uma dessas outras empresas e eu sempre achei estranho a forma que você faz, né, nativa para você fazer as imagens, né, gerar imagens com inteligência artificial, que é num servidor de Discord, né? Então eles dependem do Discord para ter um servidor e as pessoas entrarem lá. Aí elas pagam a inscrição, mas elas ainda têm que ir no Discord, sabe? Não tem site, por exemplo, igual o ChatGPT, igual o Gemini do Google. Eles não têm nada complexo, é a mesma cara desde sempre. Eles têm apenas 40 funcionários, porque imagina, você rodar uma aplicação de inteligência artificial que lê letras, né, e comandos e tem que criar imagens. Você precisa de pessoas muito boas fazendo isso no background. Mas é só 40 pessoas e os caras faturam 200 milhões por ano, que dá 5 milhões por funcionário. E eles são lucrativos, desde o começo eles foram lucrativos. E o mais engraçado é que tem investidores morrendo de vontade de colocar bilhões neles. Não, cara, eu te dou aqui, ó, te dou 2 bilhões de dólares, me deixa, pelo amor de Deus, investir em vocês. E os caras, não quero, obrigado. Desde o começo, desde o dia 1, eles nunca receberam o investimento de ninguém, né? Esse termo bootstrap é investimento próprio, capital próprio. David Holtz first founded Leapmotion, a company that back in 2013 built this, the Leapmotion controller. A device that allows you to use your hands to control your computer or all kinds of digital interfaces. The device sold okay, but it never became mainstream, and this is because it was truly ahead of its time. Right now, in 2024, we are seeing the first devices that really leverage on hand tracking to control an interface, like the Apple Vision Pro or the Meta Quest 3. But the Leapmotion was doing this 10 years ago. Eventually, in 2020, David grew tired of running Leapmotion, and that's when he came across this. Paper from 3 Berkeley researchers that show how diffusion AI models can be used to generate images. And as soon as he saw it, he understood that this is gonna be it, his next venture. But instead of going to venture capitalists to raise $10 million to build it, he decided to bootstrap it, start small, with a team of only 10 people and working with limited resources. During his time at Leapmotion, he often had a conflicting relationship with investors. Famously, one time he showed the Leapmotion controller to a group of venture capitalists, and they asked whether it can be used to control interfaces only in 2D instead of 3. Of course, he replied. And to that, the investor proposed to make the device work only in 2 dimensions, but then have users to pay for the third one. Oh, okay. And because of this, Midjourney had to be scrappy. He had a small team and he had to make critical choices. But there's one that's surely the most interesting and consequential in this story. See, Midjourney runs on Discord, and today it's actually the largest Discord server in the world, with almost 18 million people in it. And many people are confused to why one of the biggest AI image generation services out there forces you to use it from Discord. A regular company with tons of cash to spend would have invested in creating their own website with their own platform, their own infrastructure to allow people to enter prompts and get images, and scaling that to millions of users. But David's team didn't have the resources for it. They just needed a way to get people to type things and provide images back. And Discord was already there. It was unorthodox. Nobody have ever run a service like this on Discord, not at this scale. It's just not what successful tech products do. But having such limited resources meant that this was their only option. And this turned out to be one of their greatest assets. Because by using Discord, not only they got a way for people to interact with the AI model, they also got instant feedback in the Discord channel, meaning they were able to iterate incredibly fast on whatever they were doing by hearing directly from users in the Discord. Also, if you join the Midjourney Discord, it's public by default and you can see everything that people are generating. And this is the best tutorial there is. No need to explain how to write prompts or do parameters. You can just see what others are doing and start copy-pasting. And this is Midjourney's biggest lesson. Então, um desses motivos, né, que fez eles utilizarem o Discord foi porque eles não tinham muito para onde correr. Então, eles precisavam ter uma interface que os usuários iam digitar e aparecer imagens, né, um chat, simplesmente um chat. E o Discord já estava ali, já estava pronto. O Discord já tinha toda a infraestrutura para você ligar uma API, né, você conversar com um serviço externo, seu próprio serviço, né, que seja ou até de terceiros. Então, o Discord tinha tudo que eles precisavam para criar essa interface para os usuários poderem digitar. E ninguém nunca tinha feito antes, né? O Discord deles é o maior do mundo, 18 milhões de membros no Discord. Então, nenhuma empresa de tecnologia faz isso, de você se apoiar na infraestrutura de uma outra empresa para você colocar milhões de usuários para utilizar. E acabou que deu muito certo, acabou que eles têm basicamente um fórum aberto, que você entra ali, você já consegue pedir ajuda, né? Tudo no mesmo lugar. Além de que você não precisa criar um tutorial de como fazer um prompt, você entra lá no Discord, você vê as pessoas digitando e você vê como elas estão digitando e qual o resultado que saiu daquilo. É uma experiência de usuário que você passa ali 10 minutos e você já entendeu muita coisa. Quais são os prompts, como que as pessoas usam, como que eu faço para criar um prompt, né? Qual que é os comandos que eu tenho que fazer. E se ainda assim você tiver dúvida, é
só você digitar ali no chat que vai ter milhões de pessoas que nem precisam ser funcionários da Prod Midjourney para te ajudar. Só para te guiar, pô, ali tem esses tutoriais, é só você entrar nesse canal aqui que você já vai ler, vai entender. Então, eles tinham tudo na mão, não só a infraestrutura em si, como a questão da comunidade. By being limited, your limitations become your biggest assets. But while Midjourney hacked their way to $200 million a year, there's a whole new wave of builders that limited resources meant that this was their only option. And this turned out to generate incredibly Discord. It's public by default and you can see everything that people are generating. And this is the best tutorial there is. No need to explain how to write prompts or do parameters. You can just see what others are doing and start copy pasting. And this is Midjourney's biggest lesson. By being limited, your limitations become your biggest assets. But while Midjourney hacked their way to $200 million a year, there's a whole new wave of builders that don't care about building the next unicorn company. A whole new subculture of people that want to build tech products just to get freedom, decent money, and a good life without all the headaches of managing a huge company. And this is indie hacking. $2,000 a month, $4,000 a month, $40,000 a month. These are some of the X bios of indie hackers. A new breed of tech entrepreneurs that is taking a whole different approach to building tech. They don't dream of changing the world or disrupt the market. They just want to use technology to build a small but profitable business that solves a very specific problems and live a good life from it. Oh, and possibly not just one, but dozens of these to run at the same time and without needing to hire anyone. You can go to the Indie Hackers website or Reddit or Product Hunt to find thousands of people launching new products at a staggering rate by focusing on the basics, no fancy design, little to no marketing, and doing everything on their own by recycling code between projects. And just to be clear, this is not a few $100 from a side project. $38,000 a month with an AI interior design tool. $100,000 a month with a design as a subscription service. $51,000 a month with a tool that helps others build their own indie hacker projects. This one is so meta. And the key idea behind indie hacking is building in public. Documenting the journey instead of hiding secretly and then doing a big reveal. Sharing transparently how much you're making. And not only the successes, but the failures as well, and learning from each other. And some people have gotten to the point where they're making really good money from indie hacking. Peter Levels, one of the most famous indie hackers, has made $2 million a year without any employees, just building and running projects from his laptops like Nobotlist, a portal where you can see where are the best places to live and work from remotely. In the past, you were either an employee of some tech company, or you could start your own company by becoming CEO and hiring a bunch of people with all the responsibilities and headaches that came with this. And with a small glimmer of hope that you would hit it big. But this is a new alternative that's emerging for people to still build something of their own, but without having the need to change the world or disrupt the market in the process. And all of these stories are telling us something very interesting about the future of tech. Então, o último tópico que ele vai falar é de indie hackers. Então, esse é um tópico que eu falo bastante aqui no meu canal, né? Se você quiser, você pode procurar outros vídeos que eu falo de vários projetos, né? Alguns são projetos pequenos, outros são projetos mais complexos que têm funcionários e tudo mais, mas estão todos na mesma pegada de resolver uma dor simples, né? Criar um MVP e validar essa dor. É sempre nessa pegada os vídeos que eu acabo abordando aqui. Então, o indie hacking, né, tem todas essas características de que você constrói em público, você fala com as pessoas, então você constrói networking, você cria amizades e com isso você sai daquele modelo do tipo na garagem de casa onde ninguém me conhece, ninguém nunca vai saber de mim, até eu lançar um negócio ali e lançar para o mundo, né, a minha ideia. Então a perspectiva mudou. Primeiro eu tenho uma ideia e eu começo a falar que eu tô construindo essa ideia, depois eu tenho MVP, aí eu peço para as pessoas que me seguem, que eu já sigo, que interagem, teste a minha ideia, me fala o que eles acham, como que eu devo abordar alguns problemas, né, que eu tô tendo e tal. Então existe uma comunidade de pessoas focadas em ter um estilo de vida bem mais simples e livre de burocracia, de funcionário e tal. Então ele até mencionou ali pessoas que faturam 2 milhões por ano sem ter funcionário nenhum, né? Contrata freelancers para fazer uma ou outra tarefa, mas no geral eles não estão preocupados, né, em ter uma estrutura gigantesca, porque essa é a maior liberdade, né, que o indie hacking proporciona, de você poder ser livre, né, ter as coisas simples e tal, e você não tá preocupado em se tornar milionário, bilionário e tal.